E nós precisamos entender e receber essa verdade dentro do nosso coração, porque na maioria das vezes, nós nos posicionamos de uma maneira errada diante do Senhor e diante das circunstâncias da nossa vida, quando nós não conseguimos entender quem nós somos nele. E nessa noite, em nome de Jesus, você vai sair desse culto entendendo quem você é em Cristo. E que há uma autoridade de Deus que repousa sobre mim e sobre a sua vida. E essa autoridade, ela nos habilita a vivermos como vencedores nessa terra. Não significa que tudo será feito segundo a nossa vontade, mas significa que todas as promessas e todo o propósito que Deus tem para mim e para a sua vida é possível de se cumprir. E quando eu digo que é possível de se cumprir, não é porque Deus não possa cumprir, é porque eu preciso assumir o meu lugar em Deus. E é isso que nós vamos entender nessa noite. Eu queria que o pessoal colocasse para mim alguns textos da palavra para a gente entrar nessa noite. Vai lá para mim em Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. O salmista, nesse texto específico, ele está se referindo a quem? Quem é a pedra angular? Jesus. Então, no processo de revelação a respeito do Messias, o salmista, Davi, já vai falar, olha, vai vir alguém que é o Messias, e ele vai ser a principal pedra angular. Você vai entender agora mesmo o que é pedra angular. E ele vai ser rejeitado. Coloca aí para mim, mídia, Atos 4:11. Pois é a respeito desse Jesus que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Pedro está se referindo ao texto que nós acabamos de ler em Salmos. Mais um texto, Isaías 28:16. Por isso assim diz o Senhor soberano, vejam, põe em Sião uma pedra angular, uma pedra firme e testada. É uma pedra angular preciosa sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crê jamais será abalado. E mais um, Efésios 2:20. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. E mais um, 1 Pedro 2:5, que é o último. Vocês também são pedras vivas. Pedras vivas, não mortas. Com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Pergunta. Porque se eu fizer um culto e não fizer pergunta, eu não fiz o culto. Pergunta da mãe. O que é uma pedra angular? Ou viva? Quando você olha para esses textos e vê todos eles falando sobre uma pedra angular, sobre uma pedra viva, o que seria essa pedra angular e essa pedra viva? O alicerce? Pessoal da mídia tem a foto que eu te mandei? Coloca lá para mim, pessoal. Olha lá. A pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina, na lateral do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular, era definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. A pedra angular é o elemento essencial que dá existência àquilo que se chama de fundamento da construção. Trazendo para os nossos dias, atualmente a pedra angular seria semelhante ao alicerce dos prédios contemporâneos. Para ficar mais claro para nós, a pedra angular é a base, é o alicerce no qual você vai construir sobre ela. E Deus vai dizer o seguinte, que Jesus, ele é essa pedra,
ele é esse alicerce. E que a nossa vida vai ser construída e edificada em cima desse alicerce que é o próprio Jesus. Agora, por que Deus vai olhar para Jesus e vai falar que ele é a pedra fundamental? Por que Deus vai colocar Jesus nessa condição? A resposta está lá em João. Coloca lá para mim, pessoal. João capítulo 1, versículo 3 ao 5. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele está falando de Jesus, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Tudo que nós vemos de criação, tudo que os seus olhos conseguem contemplar na terra foi criado através do quê? Como se deu o processo de criação? Através da palavra. Sim? Tudo que Deus criou, ele criou por intermédio de Jesus Cristo através da palavra. Então Jesus estava lá no Éden, lá na criação do mundo, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando Deus falava haja, era o próprio Cristo que estava dizendo o que seria criado. E quando ele vem na terra, uma coisa que nós precisamos entender é que ele não vem na terra, eu vou usar o só, mas não como demérito, só para nos salvar. Claro que já é muito ele vir para nos salvar. Mas quando Jesus vem na terra, ele que é a palavra de Deus em ação, por isso que João vai falar que ele é o verbo que encarnou, ele é a própria palavra de Deus em movimento. Então, quando Jesus estava aqui na terra, as pessoas olhavam para Jesus e eles viam a própria palavra de Deus, só que em ação e movimento. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Jesus, quando ele veio nos salvar, mas não apenas nos salvar. Ele veio estabelecer o que na terra? O reino de Deus. E o reino de Deus, ele foi estabelecido aqui na terra e ele é estabelecido através do quê? Da palavra. Como você leva o reino de Deus para alguém? Pregando o evangelho, a palavra. Como o reino de Deus chegou até mim e você? Através da palavra de Deus. Por isso que Isaías ele vai dizer o seguinte, que quem construir sobre essa pedra que é Jesus, essa pessoa estará segura e não será abalado. Só que aí dentro da nossa humanidade, nós pensamos assim, então nós não vamos ser provados. De manhã na EBD eu até falei para o pessoal, que a gente tem uma geração de crente hoje, que é o crente alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, que não pode passar por nada. Que é aquele cristão que acha que qualquer tribulação, problema ou dificuldade que ele tem, ou ele está em pecado. Opção número 1. Você está em pecado. Opção número 2. Você não fez tudo que Deus queria. Opção número 3. Deus está te punindo. O que eu tenho visto por conta da internet, de crente, com uma visão de um Deus, cabra da peste. Sabe o que é um Deus cabra da peste? É aquele crente que fala assim, porque Deus vai me vingar. Você está entendendo? Porque você que me prejudicou, você que me maltratou, eu vou te colocar na mão de Deus. E ainda usa a Bíblia ainda. Ai daquele que cai na mão do Deus vivo, você está lá. Eu te coloquei lá. Uma expressão muito usada. Deus vai pesar a mão. Aí eu fico pensando quando eu vejo esse tipo de coisa, porque e as pessoas que se sentiram prejudicadas por mim? Imagina se Deus ouvisse esse tipo de oração. Tinha ninguém na terra mais. Tinha, gente. Não, porque aí eu estou lá orando para Deus pesar na vida da Marina,
A Marina está lá orando para Deus pesar na vida da Tárcia. Aí Deus já matou a Tárcia. Aí a Tárcia já está com um problema comigo. Deus, pesa a mão na Paula. Aí Deus mata eu. E aí eu já estava lá. Deus, pesa na Fernanda. Aí Deus já pregou o pau na Fernanda. E foi, irmão. Não sobrou ninguém. Isso não existe. Você precisa entender uma coisa. Que passar por aflições e problemas faz parte da nossa humanidade, tá? A gente está na terra. Então, ter doença faz parte da humanidade das pessoas, ficar doente. Ai, estou doente porque é Deus pesando a mão, porque pecou. Ah, irmão. E aí o dia que você ficar doente, santarrão, e aí? É Deus também pesando a mão? Isaías, quando ele vai falar que aquele que construir sobre essa pedra não será abalado, ele está dizendo o seguinte, ó, você pode até passar por provações e situações, mas você não vai ser abalado, mas não significa que você não vai passar por provações e situações. Óbvio, querido, que quando uma situação chega até mim, eu preciso fazer uma análise da minha vida. Mas fazer uma análise da minha vida e não achar para saber se de repente eu não estou dando espaço para o diabo, porque às vezes eu estou. Se eu tiver, eu fecho o espaço. Mas nós precisamos entender que passar por abalos faz parte da vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque o inferno ele é especialista em tentar tirar o nosso foco de Jesus. Porque o que ele quer é isso. Tirar o nosso foco de Jesus a todo custo. E o que ele conseguiu usar para fazer com que eu e você venhamos a tirar o nosso foco de Cristo, ele vai usar. E aí ele vai usar todo tipo de tática. E eu falei sobre o crente alecrim dourado, por quê? Porque hoje em dia nós vemos até esse princípio, né, maligno, tentando entrar, ou em alguns momentos até conseguindo entrar, dentro das igrejas. Sabe uma coisa que eu acho engraçado, na hora que eu estava meditando, né, na ministração dessa noite? Essa ministração é da bispa. Ela que mandou para os pastores, todo mundo está pregando a mesma palavra nessa noite. E eu fiquei pensando, como que a gente é engraçado? Porque o diabo ele tenta ele tenta criar meios para fazer você acreditar que uma determinada situação é necessária, ou que aquilo ali que nós vamos fazer vai abrir todas as portas. Vou te dar um exemplo. Há uns anos atrás, teve uma palestra aqui em Paraíso, não era de cristão não, tá, gente? E aí eu fui, eu não lembro o nome da palestra não, mas eu fui nessa palestra. Não vou falar o nome da pessoa não. E aí eu cheguei lá na palestra, sabe aquelas palestras daquele povo que fica assim, ó, você pode, repita comigo, você pode, eu posso. Sabe essas palestras? Bate no seu peito e diz, eu consigo. E aí no final, aí teve esse tipo de palestra. Aí teve uma parte da palestra que ele falou assim, ó, você vai fechar os seus olhos agora e você vai se ver exatamente onde você quer chegar. Então, se você deseja ter uma mansão, você vai fechar os seus olhos agora, eu vou colocar uma música. Meu marido estava comigo nesse dia. Você vai fechar os seus olhos e você vai se ver dentro dessa mansão, porque você precisa visualizar para aquilo se materializar. E aí mandou fechar o olho, eu já fico, né, cabreira já. Porque eu já fiquei, o que vão fazer comigo? De olho fechado, né? Aí eu já fiquei, né? Dando uma olhada para os lados para ver, né, se havia algo de errado. E aí começou, gente, um sino lá de fundo, bem, sabe, parecia música de meditação, com um sino de fundo. Aí ele falou assim, ó, na terceira badalada, você vai ser transportado para esse lugar. Eu falei, tá amarrado, Satanás, em nome de Jesus, eu vou sumir, vou ficar endemoniado aqui, não. Aí acabou a palestra. E eu não sabia, eu nunca tinha ido nesse tipo de palestra. Talvez você já tenha ido em alguma aí. E aí acabou a palestra, veio a facada, né? Porque primeiro eles preparam, né, toda a carne. Preparam o animal. Aí mostrou os vídeos. Porque era assim, ó, era uma palestra que aí você tinha que pagar para você ir no tal do curso da pessoa. Aí esse curso da pessoa era 3 dias em Ribeirão Preto. Só que eles não te contam que é um rim e as suas 2 córneas, o valor do curso. Primeiro, eles preparam todo o terreno, entendeu?
Aí tava lá, né? Aí mostrou o vídeo. Aí o pessoal tudo alegre lá no vídeo, na maior alegria do mundo, e dançando. E o palestrante, né, no vídeo, todo empolgado, aquelas músicas. E eu, gente, eu não sou nada almática. Então eu sou muito cética. Então essas coisas não me seduzem, sabe? Eu não sou aquela pessoa que chora à toa, que se emociona. Eu sou muito fria para essas coisas. E eu estou prestando atenção naquilo. E aí lá, né? Porque você vai sair. Gente, eles falam de um jeito que você tem a impressão assim, que você vai participar da palestra do cara, você vai sair de lá uma nova criatura. Sou nova criatura. Você fala assim, nossa, é o que eu preciso para a minha vida. Vocês já participaram de alguma palestra assim? Que você sai de lá, você fala, nossa. Do jeito que ele está falando aí. Porque eles falam assim, você vai sair, você vai abrir o seu negócio, você vai ganhar muito dinheiro, você vai destravar o teu poder, você vai destravar a tua crença limitante, você fica, uau! Aí estava todo mundo já, né? Tá, quando é que é o curso? Onde é que é? Aí no final, você que deseja, você pode fazer o pagamento no cartão de crédito. Até aí tudo bem, né? O trabalho do cara. Sabe quanto que era o tal do negócio? 7 mil reais. Daí eu já pensei assim, mas eu com 7 mil reais, eu não estava num lugar desse, não. Se eu tiver 7 mil para torrar, eu não vou lá, ué. Porque vamos combinar que o povo que estava lá não tinha dinheiro, gente, por isso estava lá. Ué, não é? Era uma palestra falando assim, ó, destrave o seu potencial para você ganhar dinheiro. Você acha que o povo que estava lá tinha dinheiro? Não, gente. Malemate um cartão lá de R$1.000. Estourado ainda. Não, porque você pode dividir, porque você pode parcelar. E aí tinha uns corajosos. Não, e detalhe, 7 mil só o curso. Daí você tinha que ir para Ribeirão, aí você tinha que pagar o seu transporte, óbvio. Sua alimentação, óbvio. E a sua estadia no hotel em Ribeirão. Então pensa quanto que não ia sair essa brincadeira. E aí eles colocam aquelas pessoas para dar o testemunho, né? Não, porque depois que eu participei do evento do fulano, eu destravei. E a gente fica acreditando naquilo. Atira a primeira pedra. Quem nunca? E aí eu achei tão interessante que hoje eu estava meditando nesse texto, no culto de hoje, eu lembrei disso. Porque teve muita gente que passou e pegou o papelzinho lá para entrar em contato, para poder pagar para ir. Vocês sabem que eu tenho um ar cômico. Eu acho que na fila da piada eu passei algumas vezes lá no céu. Eu fiquei olhando aquele povo sair com o papel, né, de compromisso, de contrato. Eu fiquei imaginando já aquela música. Tan, 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 tan. Eu falei, Mael, vai lá, entra tudo pro abate. Por quê, irmão? Porque vai gastar um dinheiro que não tem. E nada vai mudar. Porque não é tão simples assim, é? Gente, se fosse... metade da população já estaria com a vida transformada. E por que eu estou te dando esse exemplo? Porque o inferno ele vem trazer essa mentalidade para nós. Porque é engraçado. Às vezes a gente vai numa palestra dessa, sai de lá acreditando. Agora eu destravo. Porque eles usam essa linguagem, né? É igual o 6 em 7. Não, porque você vai ganhar muito dinheiro. Aí você começa a assistir o negócio e vê que não é tão simples assim. Mas quando eles pintam o negócio, não, porque você vai, e no primeiro você já vai fazer, eu esqueci o nome que eles falam lá. Na primeira, não sei o que lá, no primeiro lançamento, você já vai ganhar 10 mil. Já começa a propaganda falando assim, ó, se você quer 10 mil, esse anúncio não é para você. Você fala, uau. Agora, se você quer ganhar 100 mil em 7 dias, 200 mil em 7 dias, quem não quer, irmão? Aí eu comecei a assistir a palestra do homem. Falei, entendi. Aí você começa a ver que não é tão simples quanto parece. Claro que eu sei que tudo exige esforço. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes a gente ouve essas coisas e o nosso coração se enche de esperança, de expectativa e de credibilidade que vai acontecer. Só que quando Deus fala para mim e para você, na palavra dele assim, olha, eu te dei a autoridade para você ir lá e vencer, a gente faz o quê? Acredita ou não acredita? Não acredita. A gente tem a capacidade de acreditar num ser humano falando assim, porque você vai. Bate aí no peito, cadê o Samuel? Bate aí no peito e fala, que você vai ser vencedor. Aí tá todo mundo lá, saiu de lá do mesmo jeito que entrou, pobre, endividado,
Do jeitinho que entrou, saiu. Mas quando Deus fala para a gente assim, ó, você é herdeiro de Deus, cordeiro com Cristo Jesus, de todas as bênçãos, a gente faz o quê? Ai, mas... Quando Deus fala assim, olha, eu te dei poder e autoridade, a autoridade é do Senhor, claro, eu te dei autoridade e poder para você ir lá no meu nome, e essa porta vai abrir, a gente faz o quê? Ai, mas eu não sei. A gente tem uma capacidade de acreditar na palavra do ser humano, mas não consegue acreditar na palavra de Deus. Porque, querido, se você não crê, você não vai ver a glória de Deus. Se eu não creio, eu não vejo a glória de Deus. Porque existe um princípio em Deus, que é o princípio do crer. Se você crê que é para você, que eu te torno capaz, que eu te dei condições para isso, você vai ver a minha glória se manifestar. Mas o diabo, ele faz o quê? Ele vem com uma ideia para nos cegar. E a ideia e a proposta dele é o seguinte: você não precisa crer em Deus, você precisa ter poder. Você não precisa que Deus abençoe o teu pagamento. Você precisa de poder dentro da empresa. Você precisa crescer mais lá dentro. Eu não estou falando que é errado você desejar crescer na vida profissional. Não é isso. Eu vou até te dar um exemplo para você entender onde que eu quero chegar. Deus virou para Adão e Eva, né, criou os dois, pôs lá no Éden e falou o que para eles? Cuida. Vocês podem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok. Qual foi a proposta da serpente para Adão e Eva? Ó, se vocês comer aquele fruto ali, ó, vocês vão ser igual a ele. E aí o que começou a brilhar aos olhos de Adão e Eva? Poder. Ué, peraí, se a gente já é tudo isso aqui no céu, né, no Éden, sem ter provado o conhecimento do bem e do mal, então se eu provar da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu vou ficar igual a Deus, então quer dizer que eu vou ter o poder que Deus tem? Aí a serpente, é uma cobra, né, gente? Cobra mostra a língua. E Adão e Eva acreditaram. Falou, então é isso. Nós queremos poder. E aí o poder que eles têm? Qual foi de fato o poder que Adão e Eva adquiriu comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal? O poder de ser expulso do jardim. O poder da mulher sofrer com parto normal. O poder do homem ter que trabalhar igual um doido para sustentar a casa. Porque Deus pôs isso na cabeça do homem mesmo. Pode trabalhar, irmão. Porque a Bíblia diz que o homem é provedor. Ele falou, para Adão, do suor do teu rosto comerás. Ele não falou para Eva, você também, viu, dá um jeito de suar aí, mulher. Falou, não. Falou, não. Claro que a gente, hoje em dia, a mulher ajuda. Não estou falando que é errado a mulher compartilhar, não. Mas essa ideia aí, irmão, da irmã trabalhar e você ficar lá reinando, não rola, não. Não é bíblica. Porque Deus falou para o homem, você trabalha, mas não falou? Do suor do teu rosto comerás e viverás. E pôs quem para lavrar o jardim antes da queda? Adão. Era ele que cuidava do jardim. Ele que cuidava da provisão da casa. Às vezes foi esse o problema. A mulher não tinha nada para fazer. Resolveu dar uma volta no jardim. Não tem nada para fazer, vou passear. Mulher, quando tem nada para fazer, resolve passear, só arruma um problema. Não é? É uma conta nova que a gente volta para cá sem poder. Incrível. Oh, Jesus, é verdade, o Senhor tem que mudar a nossa vida. Vamos lá, voltando aqui para a pregação. Só que o que eu e você precisamos ter no nosso coração é que Deus não nos chamou para termos poder. Nós somos chamados para sermos agentes de Cristo. E quando nós somos agentes de Cristo, nós recebemos a autoridade de sermos pedras vivas. Deus não quer que eu e você venhamos correr atrás do poder dele. Ele quer que nós venhamos a buscá-lo, a sermos dele, porque automaticamente a autoridade dele estará sobre nós. Qual que é a diferença, pastora, de autoridade e de poder? Ter autoridade é estar debaixo do poder, de um poder superior. Ter autoridade é quando você reconhece que tem alguém acima de você que te delega aquela autoridade. Já o poder é o agir por si mesmo.
E aí eu vou te dar um exemplo humano só para ficar mais fácil para você entender. Um policial militar, ele tem autoridade para te parar? Tem. Por quê? Porque está de farda, pastora. A farda dele faz ele parar. Porque está investida sobre ele uma autoridade. Então, quando tem uma operação policial, o policial pode, de livre e espontânea vontade, entrar dentro da sua casa? Por quê? Ele precisa de uma ordem, de um juiz. Com essa ordem, ele entra onde ele quiser. Se na ordem judicial está determinando que é para ele entrar, ele vai entrar, irmão. E aí chegando mesmo. Se você não abrir a porta, eles metem o pé e faz o serviço. E se essa mesma pessoa, que é um policial, chegar lá na corporação e falar, não quero mais ser policial, e entregar lá a carteirinha dele de policial, entregar a patente e se desligar, ele pode entrar na sua casa com uma ordem judicial? Não, porque nem ordem judicial ele pega mais. Ele pode te parar na rua? Não. É aí que eu quero que você entenda. Assim somos nós. A autoridade que está sobre nós, ela não é nossa. Ela é de Deus. Como nós estamos debaixo do senhorio de Cristo, nós temos autoridade para entrar onde o Senhor determinar para a gente entrar. Nós temos autoridade para fazer tudo aquilo que Ele diz para nós que nós podemos fazer. Então, se Ele disser para mim assim, vai lá daquela porta e ordena que aquela porta abra. Eu posso ir lá e ordenar que aquela porta abra. Porque há um poder sobre mim que me dá autoridade para isso. Que diz para mim assim, vai lá porque eu sou com você. Vai lá porque eu vou abrir. Só que muitos de nós não temos entendido isso. E na maioria das vezes nós temos tentado e buscado agir na força do nosso poder. Você sabe o que é ser uma pedra viva? Ser uma pedra viva é ser um lugar seguro, tanto para você, quanto para sua casa, quanto para sua família, quanto para o seu trabalho. É ser um ambiente seguro. Isso é ser uma pedra viva. É quando o problema chega na tua mão e ele não vai pipocar na tua mão. Ele não vai ficar ali sambando na tua mão. Você vai conseguir resolver ele. É quando a tua casa está passando por uma situação difícil, alguém no teu lar. Sabe aquela pessoa que todo mundo recorre a ela? Estou falando, cristã, essa pessoa é uma pedra viva. Se você é aquela pessoa que dentro da sua casa, todo mundo tem um problema, te procurar e me ajuda, vamos orar, é porque você se tornou uma pedra viva. É o porto seguro. Só que Deus deseja que todos nós venhamos a chegar nessa condição. Mas para isso acontecer, eu preciso reconhecer a minha condição humana e reconhecer que eu não tenho poder de mim mesmo para fazer. Mas que eu preciso da autoridade da direção de Deus. Eu preciso reconhecer essa autoridade. E quando eu começo a reconhecer, peraí, eu nasci de novo, eu nasci de Cristo. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Então a autoridade dele está sobre mim. Algumas palavras, alguns comportamentos vão começar a sair da nossa vida. Como? Aquele discurso que a gente tinha antes de eu não posso, quando eu puder. Quando eu puder. Sabe aqueles sonhos longe? Quando der, quando eu tiver. Esse tipo de palavra, esse tipo de comportamento vai ter que sair da minha e da sua vida. Porque o poder de realizar não está em nós. É aí que está o X da questão. Nós estamos tão acostumados a querer ter o poder da nossa vida na nossa mão, que quando Deus libera uma promessa e uma palavra sobre nós, nós achamos que nós não vamos conseguir realizar, porque nós olhamos para nós e não para Ele. Porque nós olhamos a nossa condição, nós olhamos a nossa realidade, ao invés de olharmos para a autoridade de Deus. E quando eu estou debaixo da autoridade de Deus, toda pessoa que está debaixo da autoridade de Deus, ela não para. Toda pessoa que está debaixo da autoridade de Deus, ela não se importa com as notícias nem com as pressões. Porque ela está debaixo de uma palavra de Deus.
Sabe por que tem muito cristão que para diante dos problemas, das dificuldades, das pressões? Porque ainda não entendeu a autoridade de Deus sobre eles. É por isso que as situações ainda afetam, é por isso que as situações ainda balançam, é por isso que as situações ainda te desestruturam, porque você ainda não entendeu, você não se submeteu a essa autoridade. Você e eu, muitas vezes, ainda estamos tentando agir segundo a nossa força, tentando agir segundo o nosso braço, tentando fazer as coisas dentro da nossa capacidade. Quando nós reconhecemos que a nossa autoridade vem de Cristo, a nossa identidade espiritual vem dele, até mesmo a nossa identidade humana é mudada. No nosso encontro de jovens do Betel, se você ainda não se inscreveu, deixa eu fazer um merchan. Vai até o final do mês a nossa inscrição para o Betel. Então corra, que ainda temos acho que 24 vagas femininas e 14 masculinas. Temos quase 100 inscrições. Vai ser muito bom o Betel. E lá nós vamos falar sobre identidade. Quando eu entendo a autoridade que está sobre a minha vida, a identidade espiritual de Deus começa a tomar forma em mim. E ela muda até o meu jeito de ser. Ela muda até mesmo a minha identidade humana. E é aí que eu vivo aquele texto da palavra de Deus que diz assim, que nós somos transformados dia após dia de glória em glória. Porque nós começamos a construir a nossa vida em Deus, resplandecendo a glória dele. Vou traduzir aqui, para não ficar uma linguagem complicada. É quando você consegue fazer coisas que todo mundo, até você olha e fala, meu Deus, isso aqui é Deus purinho. Deus purinho, porque porque eu não tinha dinheiro para fazer, porque eu não tinha condições de ir, porque eu não tinha estrutura para isso. Deus, isso aqui, essa porta aqui, eu nem era capacitado para passar nisso daqui. Eu nem era capacitado para essa vaga de emprego. Isso aqui é Deus purinho. Isso é resplandecer a glória dele. É quando até mesmo as pessoas olham e falam, mas como que você conseguiu? Vocês não vão chocar, não, com o que eu vou falar? Não. Não mesmo? Eu falei isso para os jovens ontem. É quando a sua vida é transformada de uma tal maneira que as pessoas olham para você e falam, mas como é que pode? Era o mais burrinho da turma. Olha lá. É uma frase até muito divulgada hoje em dia, né? Que o pessoal até brinca muito. Eu quero ganhar tanto dinheiro. Não é isso que eu quero, não. Só vou usar a frase para você entender. A ponto dos outros olhar e falar, só pode estar roubando, traficando, não é possível. Não tem um pessoal que brinca falando isso? Mas é trabalho mesmo, tá, irmão? Estou deixando claro que é trabalho. Porque eu descobri, me contaram, que o PCC, quando vai matar alguém, até ora para Deus abençoar. Pelo amor de Deus, a que ponto nós chegamos? Ora mesmo? Misericórdia. Só se for para encomendar a alma do cidadão ali que vai ser. Resplandecer a glória de Deus é quando você consegue fazer coisas que ninguém acreditava. E que às vezes no início nem você. Mas que aí chegou um ponto da sua vida que você começa a olhar e falar, eu tenho autoridade, então eu não preciso correr atrás de poder dessa terra, de domínio nessa terra. Eu preciso da autoridade de Deus. E aí o poder dele começa a resplandecer sobre nós. Ser pedra viva é ser seguro do Deus que você serve. Já reparou que há momentos em que Deus coloca à prova o quanto nós conhecemos dele e o quanto nós cremos no poder dele? A gente que é cristão, a gente tem umas coisas engraçadas na nossa vida, né? A gente conta para todo mundo as maravilhas de Deus. Porque Deus sai, porque Deus acontece. Ou você tem que orar, porque Deus abre a porta. E quando é com a gente? Já reparou? Que quando é com a gente já começa. Ai, mas será? O questionamento mais comum que o inferno coloca na sua cabeça é, será que você merece? Por que Deus faria isso por você? Por que Deus abriria essa porta? O que é que você fez de tão importante para Ele se preocupar com você dessa maneira? Você nasceu. Quando o inferno começar com esse tipo de questionamento dentro da sua mente, dentro do seu coração, você tem que olhar e falar assim, diabo,
que eu fiz de importante? Nasci dele, de Deus. Porque não foi uma escolha, não é pelo que eu faço, é por aquilo que ele fez, é pelo que ele fez, é por aquilo que ele já estabeleceu. Então, ser pedra viva é ser seguro do Deus que nós servimos, é ser abundante da glória dele, e é ser usado na palavra dele. O que é ser usado na palavra dele? É você chegar para a situação e falar, você vai resolver em nome de Jesus a situação. Ah, mas está tudo dizendo que não vai resolver. Não me interessa o que o entorno está dizendo. Eu estou dizendo que a palavra de Deus diz isso sobre você. E essa porta vai abrir. Isso é ser abundante em Deus. Isso é ser usado na palavra de Deus. E aí nessa hora começa a vir um pensamento na cabeça da gente assim, mas será que vai dar certo? Será que se eu for lá falar vai dar certo? Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. A palavra de Deus sustenta ou não sustenta todas as coisas até hoje? Vamos lá, Deus criou todo o universo, sim? Quantas situações nós já tivemos? Quantos abalos sísmicos? Quantos terremotos já houve? Aqui no Brasil não é muito comum, mas fora do Brasil tem bastante, tem ou não tem? Tsunamis. O que isso destruiu da criação de Deus de aniquilar com tudo? Nada. Você pode perceber que a terra ela passa pelos seus abalos, mas ela permanece. Por quê? Porque lá no início Deus falou, haja. E todas as coisas continuam nascendo, reproduzindo e morrendo. Nascendo, crescendo, reproduzindo, morrendo. Nascendo, crescendo, reproduzindo, morrendo. Por quê? Porque ele disse. Eu quero dar esse exemplo para você entender uma coisa no seu coração. Conosco funciona da mesma forma. Os tsunamis vão passar nas nossas vidas. Os dias difíceis, os dias maus, as aflições, as angústias. Nós vamos passar por tudo isso. Mas se a nossa vida estiver alicerçada no Senhor, se a nossa vida estiver enraizada no Senhor, nos valores dEle, na palavra dEle, nós não seremos abalados. Tem até uma música do Gabriel Guedes que fala isso, né? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Mas eu preciso confiar no amor, no cuidado dele. Eu preciso confiar na autoridade dele. Daí, independentemente do que eu venha passar, eu não vou ser abalado. É quando eu começo a olhar para a minha vida e olhar para as circunstâncias ao meu redor, e eu começo a entender que Jesus, ele é Deus. Porque o inferno está colocando na cabeça de muita gente um Jesus fraquinho, né? Pobrezinho nasceu em Belém. E a gente fica lá, né? Ai, tadinho. Tadinho de Jesus. E aí eu nunca entendi essa parte da música de Natal. Eis na Lapa. Que Lapa, gente? Jesus nasceu em Israel, como é Lapa? Lapa é um bairro de São Paulo ou do Rio? Do Rio, gente. Olha para você ver, enfiou até o Brasil no meio de Jesus. Não, e aí a música ainda fala, dorme em paz, ó dia. E o povo lá, dorme. Eu acho que Jesus olha do céu e fala, vou dar fogo nessa música. Essa música endiabada. Que dorme, gente. Porque o guarda de Israel não dorme nem cochila. O inferno quer que a gente tenha essa visão de Jesus. Tadinho de Jesus. Olha lá ele crucificado. Quando eu era criança, eu era muito curiosa, né? E aí minha tia foi numa procissão. E eu, curiosa, crente, mas curiosa. Falei, vou nessa procissão para saber como é que é. Quase morri de medo. Porque era de madrugada, escuro. E eles com Jesus desse tamanho, uma imagem de Jesus desse tamanho deitada. Acho que alguém aqui já deve ter ido nessas procissões. E que aqui é trem, que a sala que é matraca. Sabe qual que é? E aí todo mundo anda na rua com uma vela na mão.
rezando, né? Isso aqui não dá para você entender direito. E aí com aquela musiquinha de fundo. E o sangue de Jesus. E a minha tia, na época muito idólatra, nela, ai, tadinho de Jesus. E o povo quase pendurando lá em cima da imagem, quase derrubando a imagem. Querendo tocar, né? Me lembrando desse episódio, quantos cristãos que não têm essa idolatria, mas ainda têm Jesus como um coitado, como um fraco. Como o pobrezinho que nasceu em Belém e está lá na Lapa. Jesus, nosso bem. Sabe, querido, eu preciso olhar para Jesus e entender uma coisa, ele não é fraco, ele é Deus. E como Deus, ele tem poder e autoridade, e ele não brinca de ouvir as nossas orações. Ele ouve. E há um desejo no coração de Deus de não apenas ouvir a nossa oração, mas de responder a nossa oração. E eu tenho certeza de uma coisa, se você está aqui nessa noite, é esse Deus que você tem procurado, mas como você tem se aproximado dele? Existem 6 características que eu quero falar rapidamente aqui, que eu e você precisamos ter no nosso coração, para que nós possamos nos aproximar de verdade de Deus. Para que essa mentalidade mentirosa saia do nosso coração. Primeira coisa, Deus precisa assumir o lugar de poder na minha e na sua vida. Ele precisa assumir o trono. De verdade. Ele precisa assumir o governo das nossas decisões da nossa vida. Segunda coisa, ele precisa assumir o lugar de honra na sua história. A honra precisa ser dele. Vamos parar com essa mentalidade de querer glória para a gente. Louvado seja eu, engrandecido seja eu. Hoje de manhã eu falei isso no EBD. Tem uns crentes com umas visão atrapalhadas, gente. Ai, porque Deus vai me levantar. E Ele vai me honrar. Porque Ele tem algo grandioso para a minha vida. Eu fico olhando. Irmão, vai, desce. Ou salto 15. Vão descer. A honra é dele. A glória é dele. Porque a Bíblia diz que tudo foi feito para louvor e glória de quem? Dele. Tem muita gente querendo a honra para si. Quando Deus abre uma porta na sua vida, você dá honra para quem? Ah, realmente, eu me esforcei muito mesmo. Eu não estou falando que é errado você reconhecer seu esforço. Mas eu preciso, em primeiro lugar, reconhecer quem foi que abriu a porta. Olha, eu me esforcei, mas se não fosse Deus. Olha, eu estudei, mas se não fosse Deus. Para me lembrar, para me ajudar, para abrir a porta, para mover, para tocar, para tal. Se não fosse Deus, ele precisa ter a honra, e não eu. Terceiro, ele precisa assumir o lugar de glória da minha e da sua vida. A gente coloca muita coisa nesse lugar. Ele precisa ter o trono. E como você vê a si mesmo? É a segunda parte. A primeira diz respeito a ele em relação a mim. A segunda diz respeito à minha pessoa em relação a ele. Primeiro, entenda uma coisa, você foi chamado para resplandecer o quê? O poder de Deus. Você não foi chamado, eu não fui chamado para resplandecer a nós mesmos. Nós somos chamados para resplandecer o poder de Deus, para sermos semelhantes a Jesus. Segundo, você e eu fomos chamados para mostrar a honra a Deus em tudo que nós fazemos. Deixa Deus ser engrandecido em tudo que você faz. Faça o seu melhor sempre com entendimento. Eu estou fazendo o meu melhor porque quem me deu essa habilidade, me deu essa capacidade foi o Senhor. Então eu vou sempre fazer o melhor para o Senhor. Pastor, mas eu não faço nada na igreja. Não interessa onde você faz. Vai limpar uma casa, faça o seu melhor como para o Senhor. Vai trabalhar, vai vender, vai consumir, seja o que você for fazer, faça o seu melhor entendendo que é para o Senhor, é para a glória do Senhor, é para a honra do Senhor. Terceiro, você foi chamado para resplandecer a glória de Deus em tudo que você fizer. Você foi chamado para resplandecer a honra e você e eu fomos chamados para resplandecermos a glória de Deus. Agora, como que eu faço isso? Nós vamos encaminhar para o final.
quando eu paro de olhar para mim e começo a olhar para Ele. Gente, como a gente olha para a gente. É muito gente numa frase, né? Gente, como a gente olha para a gente. Como a gente se prende à nossa vida. Como o nosso foco, na maioria das vezes, é só a nossa necessidade. Como que eu consigo resplandecer a glória de Deus, pastora? Eu preciso parar de olhar para mim e começar a olhar para o alto, porque é dele que vem a minha fonte. Eu preciso parar de olhar para mim e começar a agir com coragem a partir do que eu já vi Deus fazer. Se eu não me engano, na sexta-feira nós falamos sobre isso. Lembra do que Deus já fez. Se Ele fez no passado, Ele faz de novo. É o que Josué concluiu. Eu vou andando, me recordando do que Ele já fez. Me recordando do que Ele já estabeleceu na minha vida. Isso é ter coragem. Coragem, irmão, reaja. Tem um hino do Jair Pires que fala isso. Acho que é Jair Pires mesmo. Ninguém conhece Jair Pires aqui, né? Você conhece? Ah, então não estou sozinha. Coragem. É Jair Pires, mãe? Meu irmão. Coragem. Eu só sei esse pedaço. Mas foi um pedaço que tocou a minha vida. Não, irmão, é porque é disco de borracha, para você ter uma ideia. Tão antigo que o negócio é. Você precisa ter coragem. Coragem, coragem para enfrentar, coragem para partir para cima, coragem para vencer o medo, coragem para meter a cara, coragem para enfrentar as afrontas das pessoas, coragem para enfrentar a desconfiança das pessoas, coragem para não duvidar do poder de Deus agindo em você e através de você. Ter coragem, irmão. Chega lá e fala, Senhor, me usa agora, Pai. Em nome de Jesus. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho bem bonitinho, que eu já vi. Eu acho bonitinho o médico crente. Vou falar médico porque é o que eu já ouvi muito testemunho. Todo médico que é crente, que é cirurgião, ele tem essa característica. Ele vai pedir para Deus operar através da mão dele. Pergunta para um médico crente. Ele vai ter essa característica, né? Ele vai fazer oração, Senhor, que não sejam as minhas mãos, mas que sejam as suas através das minhas. O que é isso? Reconhecendo dependência de Deus. Porque eu preciso enfrentar uma situação que eu vou operar e tudo pode acontecer nessa mesa de cirurgia. Se o Senhor não interferir, eu posso perder essa pessoa. E tem uma família lá fora esperando essa pessoa sair com vida. Então, se o Senhor não operar através das minhas mãos, eu reconheço que todo o conhecimento que eu adquiri na medicina não é o suficiente. Quando eu falo coragem, muitas vezes vai ter hora na sua vida que você e eu vamos precisar olhar para Deus e falar assim, Deus, fala através da minha boca, porque eu não sei o que falar. Eu vou lá, Senhor. Quando eu chegar lá, o Senhor põe a palavra na minha boca. Eu vou lá bater na porta. Quando eu chegar lá, o Senhor me diz o que eu tenho que fazer. Mas só que você vai ter que ter a coragem de ir lá, porque, irmão, alguém aqui já teve a experiência. Você está lá na sua casa, bateu na porta, tinha 2 anjos, marombados, vim te buscar. Catou você no colo, um anjo segurou em cada perna, te suspendeu e te levou lá para o desafio? Me conta aí que anjo que é. Nossa, pastor, eu fui, sendo carregado. Até lá no lugar. Não existe isso. Por que eu estou falando isso para você? Porque tem horas que nós nos escondemos atrás da oração. Eu vou orar. Entenda, você tem que orar até você ter uma direção. Você já tem a direção, faça. Se Deus já disse para você o que você tem que fazer, cria coragem e vai fazer. Ah, mas eu tenho medo. Vai com medo. Vai. Coragem não é ausência de medo. Coragem é enfrentar o medo. Vai assim mesmo, vai tremendo. Vai segurando nas paredes, mas vai. Mas vai, irmão. Que aí você vai voltar com a sua resposta. Mas Deus não vai para você, viu? Apesar de Deus ter poder de fazer os anjos se transformar em ser humano, Ele não vai mandar um anjo com a cara da Isabel, lá no lugar resolver. Vai lá, anjo. Você vai ficar com a cara dela e com a voz dela resolver. Não vai, irmão, vai ser a gente mesmo. Que vai ter que ir lá enfrentar.
Quando a gente se porta como um derrotado, é isso que nós nos tornamos. Sabe, os crentes têm um pensamento assim, ó. Tem gente, né? Então, se você tem, em nome de Jesus, você vai ser daqui liberto disso nessa noite. Ai, eu vou chegar diante de Deus e falar para Ele que eu não estou conseguindo. Para Ele chegar em mim e falar, minha filha. Ontem eu estava comentando isso com os jovens sobre profecia. Ai, se Deus, se o senhor falar, se o senhor usar o pastor para chegar em mim, me entregar uma palavra e eu vou. Tem gente que se vitimiza dentro da situação, sabe? Porque ele acha que Deus vai ficar com dó dele. E aí que Deus vai olhar e falar assim, tadinho, ele está com dificuldade. Tadinho, ele não está conseguindo enfrentar. Então eu vou lá falar, gente, Deus não tem dó não, viu? Deus tem misericórdia, diferente. Ele não tem dó. Ele vai ensinar eu e você a andar, mas nem que seja na marra. Mas ele vai ensinar a gente a andar, mas nem que ele tira tudo. Mas ele vai ensinar a gente a andar. Porque ele é mau? Não, porque ele quer que eu e você amadureça nele. Cresça nele, desenvolva nele. E eu estou dizendo isso por quê? Porque tem muita gente que se vê como um derrotado e acha que Deus vai ficar com dó dele. Fica lá na cama. Eu sou um derrotado. Ai, nada para mim dá certo. Achando que Deus vai levantar alguém para ir lá e falar, eis meu filho que eu te digo. Tu és alguém. E eu tenho uma palavra para ti. Tu és amado meu. Não, não vai não. Pode deletar isso da sua cabeça. Deus vai falar com você aqui. E na maioria das vezes vai ser duro ainda. Você para com essa palhaçada. Levanta dessa cama. Toma um banho e vai trabalhar. Senão se você não trabalhar, nada vai acontecer. Se você não correr atrás, nada vai acontecer. Faz a sua parte. Parte para cima porque a autoridade eu já te dei. Parte para cima porque o meu espírito está sobre você. Quando eu me vejo como derrotado, eu me torno um derrotado. E Deus não faz questão nenhuma de mudar esse quadro. Sabe por quê? Porque a pessoa que se vê derrotada, ela não crê no poder de Deus. Então por que Deus vai agir? Então se levanta dessa condição nessa noite. Muda o seu discurso de, eu fiz de tudo. Eu dei o meu melhor. O senhor sabe que eu tentei. Muda esse discurso. Começa a agir com fé. Começa a obedecer com fé. Começa a obedecer com autoridade. Isso é o suficiente. Obediência, fé e entender que a autoridade de Deus está sobre você. Isso é o suficiente. São atos suficientes para agradar o coração de Deus. É o suficiente para a glória dele resplandecer na nossa vida. Para nós encerrarmos, seja responsável diante de Deus com aquilo que Ele já colocou na tua mão. Eu falo isso para as ovelhas ficam na dúvida, eu vou falar de novo. Não todas. Você tem autoridade para pedir qualquer coisa para Deus. Tem gente que acha que Deus só vai ouvir se o pastor orar por ele. E quando nós morrer, o que você vai fazer? Vai lá no nosso caixão? Vai não, hein? Vai lá no túmulo da gente pedir, ô pastor. Só está aí. Agora só está mais perto aí, ó. Dá uma intercedida aí. Irmão, pelo amor de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, ele não falou assim, ó, eu estou morrendo na cruz, eu ressuscitei, o Espírito está sobre mim, e eu estou dando autoridade só para os pastores. Ele não falou isso. Ele fala assim, ó, eu vos dou o poder e a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Eu te dou autoridade para falar no meu nome, o reino espiritual inteiro ouvir e obedecer. Vamos ser honestos, é gostoso, eu não estou falando que é errado você pedir ajuda. Eu estou falando que chega uma hora que você precisa começar a ter suas experiências com Deus. Porque para eu resplandecer a glória dele, eu vou ter que ter as minhas experiências. É bom quando você pede ajuda e Deus usa o pastor para orar com você e a porta abre? É bom, porque a porta abriu, o importante é a porta abrir. Mas você já teve a experiência de você dobrar o teu joelho, falar com Deus e Deus te responder? Você sai dali até igual um pombinho, até com o peitinho estufado. Deus me ouviu. É isso, Deus quer que você tenha esse orgulho.
Porque você começa a conhecer Deus de uma maneira pessoal. Fala, uau! Eu orei e Ele respondeu. E aí fica uma festa lá no seu quarto. Coisa mais boa do mundo é quando você vê Deus respondendo oração por oração sua. E isso é possível para qualquer um de nós. Às vezes eu recebo mensagem assim: pastor, olha para mim, porque tem demônio aqui, pastora. Eu estou vendo uma sombra passar para lá e para cá. E aí, quem convive comigo e me manda mensagem, sabe o que eu falo? Eu falo o quê? Levanta a mão e expulsa. Ai, pastor, ué? Eu não vou de sua casa meia-noite expulsar. E eu sempre falo a mesma coisa. Você tem autoridade para levantar a sua mão de lady, as suas unhas feitas com seus anéis. Se você é mulher, né? Claro, né, irmão? E falar assim, não interessa o tamanho da sua mão. Você tem autoridade para levantar ele e falar: Satanás, na autoridade do nome de Jesus, sai agora. Sai da minha casa, sai da minha mente, sai do meu filho, sai da minha família, sai de onde você estiver. Ai, pastor, eu ainda fico meio assim. Se você ainda ficar meio assim, faz um teste. Senhor, em nome de Jesus, que é a unção que está lá no templo, eu acesso essa unção agora. Ah, minha filha, já era. Você vai perceber que Deus te ouve, porque Ele ouve. Deus deseja manifestar a glória dEle, o poder dEle, a autoridade dEle, através de nós. Mas sabe por que Ele não faz? Porque nós não deixamos. Porque nós limitamos Deus. Porque nós olhamos para nós, ao invés de olharmos para Ele. Ai, pastora, mas quando eu vou orar, o diabo fala na minha cabeça assim: quem é você? Quem sois vós? Para me repreender? Aí você vira e fala assim: eu sou filho de Deus, eu estou assentado. Irmão, você quer vencer o diabo? Como Jesus venceu o diabo? Palavra. Quem é você? Eu sou filho de Deus. Prazer. Assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aquele que esmagou a tua cabeça na cruz do Calvário. Porque há mais de 2000 anos atrás, quando Ele desceu do inferno, Ele pegou a chave da morte do inferno na mão. E havia um contrato na sua mão, Satanás, no qual dizia que a minha vida te pertencia porque eu tinha uma dívida. E Ele pagou a dívida que havia contra mim. E por conta dessa atitude de Jesus, dessa pisadura de Jesus, eu sou liberto. Então você vaza daqui. Ele vai vazar. Porque essa é a verdade, que o inferno não pode apagar. Você nasceu dele, de Deus. Só que isso precisa entrar no nosso coração, né, irmão? Porque o diabo sabe, menos a gente. O diabo reconhece, viu, a autoridade que está sobre você, menos você. Esse é o X da questão. Para você entender. Quem tem medo de pincher aqui? Ai, pastora, se tiver um pincher, eu saio correndo. Porque ele ataca mortalmente. A mordida dele é algo assim, pastora, que se ele der uma bocada, equivale a toneladas. É isso? Mas o bicho faz um barulho, não faz? Nunca vi. Gente do céu. Ele é um perigo da barulheira. O diabo é um pincher. Não tem tamanho para competir com Deus. Não tem voz para competir com Deus. Mas fica na minha e na sua vida. Faz aqui barulhão. E a gente fica: ai, meu Deus. Ai, Senhor. E Deus olhando, falando: filho, é só você me acessar. É só você olhar para mim. Não estou comparando Deus a isso, pelo amor de Deus, não é isso. Mas só para você entender. Deus é silencioso.
falando sobre animais, a resposta de Deus é igual um Rottweiler, silenciosa, mas perigosa. Porque quem já teve Rottweiler sabe, ele não faz barulho para atacar. Ele só dá o golpe. Deus não precisa fazer barulho. E aí é que está o problema. Porque a gente não ouve barulho, a gente acha que Deus não está fazendo. Ele não precisa fazer barulho. Mas você pode ter certeza que quando ele levanta e abre a boca, o que sai da boca de Deus sai com poder para cumprir. Então você mete o pé e fala, eu vou. E se o pincher do Satanás vier, você faz o quê? Não chuta animal, viu, gente? É só figuradamente. E vai, irmão, continua caminhando. Feche seus olhos. Nessa noite você vai pedir para o Senhor. Hoje, Deus ele te dá a chance de mudar a forma como você tem vivido e conquistado na sua vida. E você vai entender isso no seu coração, que Ele tem o poder, nós resplandecemos esta glória. Então, quanto mais eu e você colocamos em ações, quanto mais eu e você somos intensos na nossa busca por Deus, maior é a demonstração da glória dEle na nossa vida. Você vai tomar uma decisão nessa noite. A decisão de não seja intenso com seus problemas. Não seja intenso em falar das suas dores. Não seja intenso de falar dos seus problemas, das suas situações, das suas aflições. Muda o seu discurso. Seja intenso em buscar a face do Senhor. Seja intenso em se render na presença do Senhor. Muitas vezes nós usamos a nossa intensidade de uma maneira errada. Nós somos tão intensos para chorar as nossas dores, os nossos problemas. E nessa noite o Senhor nos chama a mudarmos. Seja intenso em buscar a Deus. E nessa noite você vai olhar para o Senhor e você vai dizer, Jesus, eu reconheço que o Senhor é a pedra angular. Que o Senhor é a pedra que edifica. E nessa noite eu tomo uma decisão de edificar a minha vida no Senhor. Se até hoje eu edifiquei a minha vida nos problemas, nas circunstâncias, nas dores, nas tribulações, nas mágoas, nos ressentimentos, no que é aparente, nessa noite eu deixo tudo isso aqui no teu altar agora, em nome de Jesus. E nós tomamos uma decisão. Nós edificamos a nossa vida no Senhor. Porque é do Senhor que vem o nosso livramento. Porque é do Senhor que vem a nossa resposta. Porque é do Senhor que vem tudo aquilo que nós precisamos. E agora você vai colocar diante do trono de Deus situações que você precisa que a glória dele venha resplandecer. Eu preciso, Senhor, que a tua glória resplandeça na minha vida. E esse resplandecer da tua glória precisa alcançar a minha casa agora. Eu preciso que a tua glória resplandeça no meu trabalho. Para que o meu trabalho flua, mas para que também as pessoas que estão lá ou que entrarem lá vejam o Senhor, sintam o Senhor ali dentro. Eu preciso que a tua glória resplandeça nas minhas emoções, porque eu não quero ser guiado por sentimentos. Eu preciso que a tua glória resplandeça na vida dos meus filhos, porque eu quero os meus filhos na tua presença. Eu preciso que a tua glória resplandeça nessa situação. E aí você vai dizer qual a situação que você precisa desse resplandecer de Deus. Porque eu preciso da tua interferência. Nós estamos aqui nessa noite não atrás das suas mãos, Jesus, mas atrás de quem tu és. E nós sabemos que quando nós acessamos o Senhor, quando nós acessamos a tua vida em nós, a tua autoridade é liberada. E quando a tua autoridade é liberada sobre nós, não há portas que se permaneçam fechadas. Não há respostas que não são favoráveis. Porque o Senhor converte e transforma todas as coisas. Por isso, em nome de Jesus, Pai, tudo que nos impede, tudo que nos limita, tudo que nos atrapalha de resplandecermos a tua glória e a tua presença na nossa vida, vai removendo agora em nome de Jesus.
Nós não queremos mais buscar poder. Nós não queremos mais buscar o que esse mundo tem para dar. Nós não queremos confiar na palavra de homens. Nós tomamos a decisão de confiar na palavra que vem do Senhor. Nós tomamos a decisão de confiar na autoridade que vem do teu trono para nós. E nós nos submetemos 100% a essa autoridade agora em nome de Jesus. Nós rendemos a nossa vida 100% a essa autoridade agora em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, que a tua casa, que o teu trabalho, que os problemas que você está enfrentando se submetam agora em nome de Jesus à autoridade que vem dele. E que debaixo dessa autoridade, que tudo que vem dele se estabeleça sobre você. E tudo que não é dele vai sair da tua vida, da tua casa, do teu trabalho, da tua história agora, em nome de Jesus. Tudo que lutava contra a tua vida, tudo que lutava contra os teus sonhos, tudo que lutava contra a tua história, todos os demônios que batalhavam contra a tua vida, vai soltar agora em nome de Jesus. E você vai dizer ao Senhor: Senhor, eu me submeto à autoridade do Senhor, ao poder do Senhor. Eu saio daqui nessa noite habilitado pelo Senhor a romper. Em nome de Jesus, Pai, nós saímos daqui habilitados para rompermos na nossa semana, rompermos no nosso trabalho, rompermos na nossa casa, rompermos na nossa vida, rompermos na nossa família. Nós recebemos essa habilitação do Senhor agora, em nome de Jesus. Sela sobre nós essa verdade, Pai. Que essa verdade seja escrita com fogo nos nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.